Olá, bem-vindos à nossa segunda aula do nosso curso Prático em Lavadoras. A nossa aula de hoje é Conhecendo a Lavadora e seus componentes. Vamos lá? Hoje nós vamos trabalhar aqui com duas marcas distintas, Electrolux e Consul, pessoal. Estou com dois modelos de Electrolux aqui, uma LTR10 e uma LTE07. Vamos conhecer as lavadoras? E também aqui a nossa Consul Facility 10 kg, ok? Vamos deixar ela por último, eu coloquei ela assim de cabeça para baixo, que eu vou mostrar todo o funcionamento da lavadora, como é que ela trabalha aqui no sistema de lavagem, centrifugação, para você ver como é que os componentes eles funcionam, eles trabalham, tá? Vocês aprenderam aí na nossa aula anterior sobre ferramentas e materiais, que a chave de 1/4 ou 6 milímetros, ó, ela é utilizada para quê? Para retirada de parafuso de tampa, para tirar a tampa, na verdade, de Electrolux e fundos de Electrolux. Também algumas peças da Brastemp, como atuador de freio, capa do tanque, como eu falei na aula anterior. Tá? Eu já tirei aqui os parafusos. Como é que abre a tampa? Como é que tira a tampa da lavadora? Pessoal, tanto para Electrolux, quanto Brastemp, quanto Consul, mesmo sistema. Depois de retirar os parafusos, você vai levantar, puxar para frente. Ok? E suspender. Porque ela possui umas travas aqui, ó, que é encaixada aqui no gabinete da lavadora, tá? Na caixa da lavadora, ok? Então vamos lá. Toda lavadora, pessoal, ela possui uma válvula de entrada, um pressostato, que é essa pecinha aqui, ó, responsável pelo quê? O pressostato determina a quantidade de água que vai entrar na lavadora, ok? Então toda lavadora ela possui uma válvula de entrada, ela pode ser dois solenoides, como essa aqui, tá? Aqui tem dois tipos de lavadoras, dois tipos de válvula, todas as dois solenoides, tá? Mas tem válvulas também que possuem um solenoide e tem válvulas que possuem 3 solenoides, ok? Então ela possui uma válvula de entrada, válvula de água, pressostato, dispositivo da tampa, aqui ó, ela faz um cliquezinho aqui ó, não sei se vocês vão conseguir ouvir ó, eu vou fazer no outro modelo que fica mais fácil para vocês pegarem também questão do ouvir, da audição, você pegar o som das peças, tá? Dos componentes, ok? Então possui o dispositivo da tampa que é mais para segurança. Ao abrir a tampa, ela interrompe o funcionamento. Ao fechar, ela volta a funcionar, ok? Mais por segurança, caso de criança. Você sabe que criança tem uma curiosidade muito grande e quer mexer nas coisas. Então, se não houvesse o dispositivo da porta, da tampa, ou trava da tampa, com alguns modelos que nós vamos ver para frente, modelos de lavadoras que possuem trava da tampa, que no momento da centrifugação elas não abrem a tampa, elas travam mesmo, tá? Então, uma criança, se não houvesse esse dispositivo, colocar a mãozinha em funcionamento, pessoal, a máquina em funcionamento, ia causar um acidente, ok? A lavadora, ela possui ou uma placa potência, um time eletrônico, ou uma placa potência, e uma placa de interface. Depende muito do modelo. O que vocês precisam entender é que todos os componentes eles têm a mesma função, tá? Então aqui ela tem um time eletrônico, ela tem uma chave CSI, que acende a luzinha aqui, acabei de ligar, tá? E o pressostato que eu já mostrei, que determina a quantidade de água que vai entrar na lavadora, ok, pessoal? Ela também possui uma rede elétrica superior, tá? Onde existem os terminais que são conectados na válvula, no pressostato que está aqui na parte interna e no dispositivo da tampa e os terminais da placa, ok? E essa rede elétrica superior, ela faz a junção com a rede elétrica inferior lá embaixo, ok? Eu vou fazer uma simulação aqui para vocês pegarem basicamente como é que funciona, tá? Ó, a lavadora está ligada, ela já está pedindo água, a válvula já acionou, tá? Eu vou pegar aqui a mangueira do pressostato, lembrando que a mangueira do pressostato, ela é conectada no pressostato e a outra extremidade, essa que eu estou segurando aqui, essa parte aqui, é conectada na almofada de ar do tanque da lavadora, pessoal. Eu vou soprar aqui, olha só outro detalhe.
Não assoprem, não façam isso com a mangueira da própria lavadora. Olha o estado dessa mangueira aqui, pessoal. Passa ratos, alguns insetos que podem se você colocar a sua boca aqui na mangueira, vocês podem até contrair alguma doença. Essa mangueira aqui eu vou fazer isso porque é uma mangueira limpa, uma mangueira nova minha, do meu uso, tá? Justamente para teste. Vou acionar aqui, ó. Vou selecionar o nível extra baixo. Ela já está no ciclo de lavagem que eu pedi. Está no molho agitação, molho curto mais agitação, da própria programação aqui da chave CSI, do timing, tá? Acionei aqui, ok? E ela vai começar a lavar. Ok? Vou soltar aqui, porque o ar está preso, ok? Vou soltar para explicar algumas coisas. Primeiro, o pressosstato determina o quê? Quantidade de água na lavadora. Quando a lavadora está enchendo, a responsabilidade de jogar água para dentro da lavadora é a válvula. Quando está enchendo, vai empurrando o ar, subindo o ar por essa mangueira que eu acionei. O ar atinge aqui o nível do pressosstato, a placa recebe a informação do pressosstato que já deu nível e manda informação para a válvula. Opa, cessa de água aí. Então ela vai parar de cair água e aí vai começar a agitar, ok? Então basicamente isso, tá? Aqui na LTR10 você tem toda essa estrutura aqui, a estrutura, o cesto da lavadora e o agitador, o batedor, como nós vimos aqui ele trabalhando, o batedor, tá? As varas de suspensão da lavadora, que são as molas aqui, ó, como se fossem amortecedores que sustentam toda a estrutura da lavadora, tá, pessoal? De acordo com a quantidade de água e o peso da roupa, ela vai descendo um pouco mais. Então essas varas de suspensão, ela sustentam aí toda a estrutura. Vamos aqui para a LTE07, que também é a mesma coisa. Ela possui o quê? Uma placa potência, uma placa eletrônica, um pressosstato, tá? O dispositivo da porta, que está aqui, pessoal, ó, o barulhinho que eu falei para vocês, aqui vai dar para vocês pegarem melhor, ó. É do dispositivo da porta. Ele tem uma hastezinha metálica e a tampa, por sua vez, que tem uma lingueta, uma curvinha que aciona o dispositivo. Então, ao abrir, ela vai interromper. Ao fechar, ela volta a funcionar, tá? A mesma coisa aqui, rede elétrica superior, terminais da placa, do pressosstato, aqui cabo de alimentação, de entrada de energia, tá? Da alimentação da lavadora. E aqui na parte interna, você tem a conexão aqui, os terminais da válvula, e aqui desce a rede elétrica para fazer a junção com a rede elétrica inferior da lavadora. A mesma coisa, pessoal, o que vocês precisam entender é isso, que toda lavadora ela possui tanto um pressosstato quanto uma válvula, atuador de freio, tá? Um capacitor, um motor, rede elétrica superior, inferior, dispositivo da tampa e trava da tampa, ou alguma é somente dispositivo da tampa, tá? Essas noções básicas são fundamentais e essenciais para vocês aí pegarem fácil. Não tem erro, pessoal. É por isso que o curso se chama Curso Prático em Lavadores. Aqui está a mangueira do pressosstato solta que eu tirei para mostrar para vocês, tá? Olha a cor dessa mangueira. Não façam isso, não coloquem a mangueira na boca de vocês para fazer o teste, para poder saber se a lavadora está lavando, se está chegando no nível, se o pressosstato está recebendo ali o contato direitinho. Pega uma mangueira limpa, uma mangueira nova para fazer isso, ok? Vamos partir aqui para a Consul. Eu vou ligar aqui a Consul, mas antes eu vou mostrar aqui para vocês a estrutura dela. Aqui está a base do motor, tá? Essa base aqui. Lembra na aula anterior que eu mostrei que a chave 12L, vou pegar aqui para vocês verem. A chave 12L, que é essa chave aqui, essa ferramenta aqui, ó, ela tira o quê? O parafuso da base do motor, certo? Mas isso nós vamos aprender mais para frente na nossa aula aí
trabalhando na parte mecânica da lavadora. Aqui está o capacitor de força que armazena energia. E essa energia é jogada para o motor, tá? Para poder o motor fazer o movimento, tanto na lavagem quanto na centrifugação. Aqui está a eletrobomba, pessoal. Isso aqui é muito importante. Por quê? Eletrobombas é muito comum dar problema. Eu praticamente troco aí em média de 5, 6, até mais. Em uma semana eletrobombas, porque queima muito, tá? Porque qual é a função da eletrobomba? Drenar a água, jogar toda a água para fora da lavadora, jogar fora, drenar. O termo já diz, drenar, tá? Então está aqui a rede elétrica inferior, o chicote aqui do motor, conectado aqui na outra parte aqui da rede elétrica, o conector do capacitor, os terminais. Você pode usar também esse termo conector, terminal, tá? Aqui no capacitor, aqui do atuador, que faz a mesma ligação com os terminais da eletrobomba, pessoal. Aqui você tem a mangueira de saída, a mangueira que drena, tá? Vamos falar também sobre isso nos componentes, na nossa aula de componentes, sobre vazamento também, tá? E aqui você tem o armador de freio, que é conectado no atuador de freio. O atuador de freio, por sua vez, é essa peça aqui, tá? A peça elétrica. Aqui, ó, ele está nessa posição, pessoal, ó. Aqui está na função para lavar, ok? Quando vai centrifugar, o atuador vai atuar. Como? Ele puxa o armador vai abrir aqui, abrindo o que? Liberando o mecanismo para girar por completo, ok? Lavagem, tá aqui, tá no sistema de lavagem, e aqui centrifugação, ok? Vamos ligar aqui a nossa lavadora, a nossa Consul Facilite 10 kg. Mais uma vez, mangueira limpa, como vocês podem ver aqui, a emenda que eu fiz, ó, essa mangueira aqui é limpa, uma mangueira nova minha para teste, tá? Aqui ela tá lavando, já recebeu aqui o nível, eu fiz a função da água, pessoal. Eu acionei aqui o pressostato, a placa já recebeu a informação dele, já mandou a informação para a válvula parar de cair água, de encher a lavadora, tá? E aí ela começou a trabalhar. O capacitor já jogou energia para o motor, ele está fazendo aí o seu trabalho. Aí a lavadora está lavando. Eu vou interromper aqui, vou soltar. Soltei. E agora vou acionar a centrifugação para vocês verem o atuador puxando. Como é que ele trabalha. Avancei aqui a etapa da lavadora, fui direto para a centrifugação. Automaticamente a eletrobomba já é acionada, ela já está drenando. Como não tem água na lavadora, ela vai fazer o barulho dela normal. O atuador já puxou, pessoal, ó. Ele já puxou e agora ela vai fazer o giro da centrifugação. Ela demora um pouco, tá? Lembrando, pessoal, toda lavadora, tá? Aqui a parte interna dela, a parte aqui inferior da lavadora, possui uma eletrobomba, um capacitor de força, um mecanismo que nós vamos ver na nossa aula de mecânica, o motor, rede elétrica inferior, armador de freio, atuador de freio, tá? Mangueira de saída. Isso aqui é o tanque da lavadora. Vocês vão ver um tanque da lavadora sem o cesto, sem a estrutura aqui mecânica da lavadora, para vocês conhecerem melhor. Tudo isso na nossa aula prática aí de desmontando, montando e realizando a troca de uma mecânica. A bomba aqui está funcionando, está trabalhando. Algumas lavadoras, elas são mais rápidas para centrifugar, outras demoram um pouco mais. Depende muito do sistema, depende muito da placa, que é o que comanda, é a placa da lavadora, tá? Essa Consul aqui, ela é de sensor. Ela tem um sensor na tampa, ela não é de dispositivo na tampa, ela é de sensor. Se eu abrir aqui, ela vai interromper.
Quando eu fecho, ela volta a funcionar. Tudo aqui na prática, pessoal, para vocês verem, tá? Vocês observarem como é que funciona. Olha ela centrifugando. A lavadora está centrifugando. Eu vou interromper aqui a centrifugação, foi só mesmo para uma demonstração para vocês verem. Observe aqui o armador. Eu vou desligar a lavadora, é o que ela vai fazer quando ela finalizar o ciclo. O último ciclo da lavadora, de cada lavadora, é o quê? A centrifugação. No caso da Consul e Brastemp, que possui esse atuador de freio e esse sistema aqui de armador e freio, eu vou desligar aqui, ó. Automaticamente ele voltou para o lugar. Tá? O atuador, ele liberou novamente o armador para voltar para o seu lugar. A mola aqui, essa mola de pressão que faz a função aí de puxar o armador, tá? Para poder fazer agora aqui a função da lavagem. Se ela tiver assim, não lava, tá? Fica travado o eixo aí para poder ela fazer o movimento para o lado e para o outro na lavagem. Agora aqui, liberado para lavagem. Ok, pessoal? Então é isso aí, essa foi a nossa aula, conhecendo aí a lavadora e seus componentes. Deu para pegar? Deu para entender? Basicamente é isso, pessoal. Não tem ciência, não existe nenhuma estratégia para poder você fazer as coisas. É muito simples, muito fácil. Toda lavadora você precisa entender que toda válvula ela tem a mesma função, que todo pressostato ele tem a mesma função. Todo atuador tem a mesma função. Existem alguns atuadores que são diferentes um do outro, mas a função é a mesma. Tem aí a Electrolux, alguns modelos que é atuador de acoplamento ou atuador de embreagem, mas a função é a mesma, armar, tá? Capacitor, a mesma coisa, mandar energia para o motor. Válvula, entrada de água, pressostato, determinar a quantidade de água na lavadora e por aí vai. Dispositivo da tampa, interromper o funcionamento ao abrir a tampa. Rede elétrica inferior ou superior, mangueira de saída, tudo isso aí, parte da lavadora, os componentes da lavadora. Então, vocês pegaram aí como é fácil demais identificar cada componente, tá? Como você visualizar. Eu vou também estar passando para vocês como identificar o som, os defeitos da lavadora, mas tudo isso nas nossas próximas aulas, tá? Vamos para a nossa próxima aula, testando os componentes da lavadora?